O momento que você precisar, eu disponho. Então tá aí, você que acha que é tarde para começar a estudar, olha aí, 21 anos, hoje é um PhD, professor da universidade, escrevendo livros. Olá, salve, salve, saúde para nós, saúde para todo mundo. Hoje o canal aqui vai fazer um momento diferente. É a primeira vez que eu vou fazer uma entrevista. Eu estou aqui com o professor Josué Castro. E primeiramente, Josué, eu vou pedir para você se apresentar, tá? Você fica à vontade, depois a gente... Ok. Eu sou Josué Lopes de Castro, lotado no Colégio Técnico da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, desde 87. E eis que, de repente, surgiu a vontade de escrever alguma coisa. Mas alguma coisa baseada na minha percepção antiga do que eu via as pessoas, os mais velhos dizerem. E eu tomei a seguinte iniciativa, passei a fazer uma entrevista, escolhendo pessoas acima de 70 anos. E exatamente aquelas pessoas nas quais eu me baseava a minha memória afetiva antiga. E eu comecei pelo meu pai. Então ele me contou algumas histórias. Boa parte dessas histórias são verdadeiras, algumas têm um pouquinho de exagero. Mas o que foi que nós fizemos ao longo do tempo? Ele me indicou outras pessoas, que indicou outras pessoas, e nós fomos fazendo um link. E no final surgiu esse livro que eu estou aqui mostrando, 2 exemplares. É o Mistério das 7 Chaves. O Mistério das Sete Chaves, do escritor único Josué Lopes de Castro. Se você achar conveniente, eu posso fazer uma ligeira sinopse. É bom. Talvez não tão ligeira assim, mas para dar um entendimento geral. Tá. O livro se baseia no seguinte: eu recebo um telegrama e eis que de repente vou lá na casa dessa pessoa que me passou o telegrama, e ele está convalescente de uma doença terminal. E ele pede que o seu enteado puxe debaixo da cama um baú, no formato de uma caixa, contendo uma série de manuscritos. E uma das coisas que ele diz, ele adverte que esses manuscritos, dependendo da forma que ele fosse usado, poderia trazer muito benefício, mas poderia também trazer uma série de problemas. Então, a partir daí, eu vim para casa, peguei o primeiro manuscrito e abri. No primeiro manuscrito já dizia o seguinte: narrava a saga, uma história de 7 rapazes de origem alemã, oriundo do Rio Grande do Sul, que foram um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial fazer um intercâmbio estudantil. Lá eles foram contactados por um alto oficial das SS, que são tropas de elite, que eram tropas de elite, com a seguinte proposta: se vocês espionarem a favor da Alemanha, vocês terão todas as mordomias e a vida facilitada aqui na Europa. Os rapazes aceitaram. De acordo com a proficiência de cada um, quem sabia um pouquinho de inglês aperfeiçoou e foi espionar em países de língua inglesa. Quem sabia um pouco de francês aperfeiçoou e foi espionar principalmente em países colonizados pelos franceses, países da África do Norte colonizados pelos franceses. Bom, no finalzinho da guerra, quando os aliados já tinham ultrapassado o rio Reno, que de certa forma é um marco referencial emblemático dos alemães, ou seja, estavam próximos da capital, eles foram chamados de volta e o mesmo oficial fez a seguinte proposta: eu os tiro dessa situação caótica, contando que vocês levem 2 baús, apresentou os 2 baús, que não podem, estão lacrados e não podem ser violados de forma nenhuma. Eu os levo daqui para um país da América do Sul. Logo que o oficial fez a proposta e se afastou para que os 7 rapazes tomassem uma decisão, um dos rapazes, que ficou no Reichsbank, que era o Banco Central alemão, fez a seguinte proposta aos outros 6. Que tal não sairmos daqui de mão abanando? E um deles perguntou: você tem algum plano? Ele tem. Qual era o plano dele? Consistia em... convidou 2 amigas, ele era químico, batizou um vinho
com sonífero muito forte. Por quê? Ele, ao trabalhar no Reichsbank, a incumbência principal desse rapaz era catalogar todo o ouro roubado pelos alemães de povos conquistados. Então ele sabia, ele catalogava todo esse ouro, que era colocado em contêineres e armazenado num grande galpão à margem do rio Spree, que é o rio que passa dentro de Berlim. Então, ele fez a seguinte proposta, com os 6 rapazes. Vamos sair daqui, de alguma forma, com uma contrapartida. Afinal, nós passamos tanto tempo trabalhando a favor da Alemanha. Então, o plano consistia no seguinte, convidou 2 amigas, batizou um vinho, ele era químico, com sonífero muito forte, e ficaram observando de longe. As moças, fingindo que estavam bêbadas, se aproximou da guarnição, eles beberam vinho de longe, eles com binóculo perceberam quando o pessoal caiu no chão, foram lá, cortaram o cadeado, retirou o que tinha de mais valioso e menos pesado. Encheram 7 baús, colocaram numa barcaça, foram até um local onde tinha uma ambulância, já preparada com 7 salvo-condutos, mais 7 uniformes de oficiais da SS. E um mapa que indicava que eles tinham que ir em direção ao Golfo da Pomerânia, que lá eles seriam recebidos. Lá eles foram recebidos por um oficial que fez um sinal para um barco, já estava ancorado na praia. Eles levaram todo o conteúdo, ou seja, 7 baús, mais os 2 que não podiam ser abertos. De barcaça foram até uma enseada no oceano, passaram por um navio e lá eles receberam do comandante uma carta. Quando eles abriram a carta, ao verificar, eles viriam para o Brasil, para a Baía de Angra dos Reis, seriam recebidos numa pousada e de lá seriam distribuídos por 7 fazendas que existiam nessa região aqui. Esse baú teria que, a cada semana, ser alocado em uma fazenda para impedir que eles fossem localizados. Que ninguém estava muito preocupado com os 7 baús de ouro e joias e tudo mais. Mas esses 2 baús que era a preocupação maior de todo mundo. Consequentemente, eles viviam assustados. Uma semana depois, o rapaz que estava caracterizado como francês apareceu morto. E eles descobriram que estavam sendo caçados. Então o plano seguinte foi, vamos tentar salvar o que é nosso. Dividiram, cada um dividiu o seu botim, metade, para esconder num determinado local, e a outra metade, seja lá o que Deus quiser. Então o que eles fizeram? Supostamente dentro do meu livro, uma parte desse tesouro está escondido numa ilhota à esquerda de quem vai para Campo Grande, no Rio Guandu. A ilhota divide o rio em duas vertentes. Supostamente lá está. E o restante, um dos baús, estaria no cemitério antigo do que hoje é Jardim Maracanã, mas antigamente era Bananal. De um lado ficava a igreja, no sentido contrário ficava o cemitério. E o meu pai era administrador desse cemitério. Ele conta uma história emblemática e deveras interessante. Que as pessoas que faziam limpeza no cemitério jamais se aproximavam de uma determinada sepultura toda acorrentada. Eles diziam, a gente limpa o cemitério todo, mantém tudo brilhando. No entanto, não nos aproximamos daquela cova. Então, supostamente, uma parte do tesouro foi enterrado lá com a aquiescência do meu pai, naturalmente. E o restante ficou distribuído pelas 7 fazendas, a saber, Fazenda do Bagaço, Fazenda Patioba, Fazenda Caxias, etc, etc e tal. Isso aí passa quando? Pós-guerra? Isso pós-guerra, final de 45, já 46, 1946. Esse livro, ele é o quê? É um livro épico ou é ficção? É um livro que tem parte ficção e parte de fatos reais que ocorreram nessa região. Muito interessante. Quer dizer que aqui em Seropédica nós temos vários lugares enterrados ouro? Provavelmente nós temos ainda, se é que alguém não encontrou. E esse do cemitério, o que aconteceu? Esse cemitério foi mais tarde desativado e plantaram agricultura. Não se sabe, aqui no livro não há relato disso, de que estava muito embaixo.
profundo num local que ninguém sabe. Então o cemitério foi desativado, provavelmente eles destruíram a sepultura, só que está enterrado muito fundo. E esse livro ele termina aí ou... Não. Esse livro, eu falei dos 2 baús. Sim. Quando os rapazes se sentiram absolutamente acuados, a primeira providência que eles tomaram foi se ver livre dos 2 baús. Então vamos colocar num lugar aí e se ver livre disso. Só que acontece o seguinte, já é matéria para o 2º livro. Nesse 2º livro, enfoca os fenômenos que passaram a acontecer a partir do momento que eles abriram o baú, um dos baús. Por quê? Esse baú continha mapas aeronáuticos de aeronaves que naquela época e até agora é quase que impossível de imaginar um veículo propulsado, sabe lá por quê, que alcança a velocidade da luz. Daí algumas pessoas aventam a hipótese de que o aparecimento de OVNIs, de objetos voadores não identificados, não é de extraterreno, mas sim de uma tecnologia que já era conhecida naquela época. Só que isso causa uma extrema polêmica. Então existiam duas coisas dentro do baú. Primeiro, esses mapas aeronáuticos. Isso era de interesse de diversas nações, principalmente americanos e ingleses. Agora existia também nesse baú um material esotérico, que eram pedras coletadas desde o Peru, passando pela Índia, Tibete e outros locais místicos. Quando eles verificaram que essas pedras supostamente não tinham valor nenhum, jogaram fora. Aí começaram a ocorrer fenômenos absolutamente erráticos, aleatórios, sem manter sequer um padrão. Coisas que as pessoas começaram a ficar com medo de se aproximar daquilo. Então é aí que começa um 2º levantamento que eu fiz de coisas extraordinárias que aconteceram nessa região. Que sob o ponto de vista da lógica, do conhecimento tecnológico que nós temos hoje, não tem uma explicação. E produzido por quê? Produzido pelas pedras que uma vez elas estavam muito bem, estavam harmonicamente colocadas dentro do baú. Na medida em que se tirou as pedras dos locais, que entre um e outro existiam placas de um metal desconhecido que neutralizava a ação delas. Uma vez que elas foram jogadas em qualquer lugar, elas começaram a apresentar fenômeno absurdamente estranho que não tem uma explicação lógica. Isso já é matéria do 2º livro. Se tem mais 2 baús, então você pretende fazer uma trilogia. É uma trilogia, exatamente. Você com a sua clareza de inteligência matou a charada. É uma trilogia, sim. Tá, o 2º aborda esse lado mais o primeiro livro fica então no primeiro baú, que foi aberto e dividido ouro, no caso, né? Aqui, sim. Nessa nossa região. Tudo parte. Qual é o início de tudo? É o telegrama que eu recebo, vou lá, recebo os manuscritos. Então, na verdade, eu estou apenas narrando a história. Eu não estou fazendo juízo de valor, se é certo, se é errado, se é verdade, se é mentira, se é fantasia, se não é. Eu estou apenas narrando. Raramente, ao longo do livro, eu faço uma colocação assim, pessoal. Eu estou narrando. Existe uma série de coisas que eu não acredito, outras eu não concordo, mas lá está exatamente para ser narrado. Então, como existem muitos manuscritos, o restante dos manuscritos já é para o 2º e para o 3º livro. Então, Josué, essa sinopse que você contou do livro aí, eu achei muito interessante. Já me aguçou a curiosidade de ler o livro. Muito bom, né? E a gente não pode imaginar que tem um colega aqui da universidade, né, com essa capacidade aí de escrever, ter criatividade, escrever ficção, né, que não é fácil. Poxa, já me chamou a atenção. E essa ligação com os fenômenos reais, né, que normalmente os grandes sucessos, tanto de livros quanto de cinema, né, essa ligação com os fenômenos reais, né, funciona muito bem. Eu espero que você tenha muito sucesso aí na venda desses seus livros, porque eu já sou cliente, vou ler o livro. E o mais interessante de tudo isso, Marteleto, é que eu tinha expectativa de uma venda pequena. Só que, na medida que as pessoas vão lendo, porque eu fiz uma leitura que ela fosse
suave, tem toda, que ela fosse suave, mas fosse instigante. Eu não queria uma leitura que fosse assim, meio morosa, que entediante. Queria alguma coisa que a cada página, a cada capítulo, a cada manuscrito que fosse aberto, trouxesse uma surpresa. Aquela curiosidade ver o que tem à frente. Só que a curiosidade foi tão grande que tem algumas pessoas que já leram o primeiro e já estão cobrando o segundo. Você nem escreveu ainda, né? O segundo já está praticamente escrito, mas ainda tem alguns ajustes para ser feito, porque a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque isso aqui é um sonho. É um sonho que a gente tem. Então, se você quer compartilhar um sonho, você tem que compartilhar ele da melhor forma possível. Esse livro você está escrevendo, você escreveu ele em quanto tempo? Eu escrevi esse livro em um ano, porque eu parei. Parei uma temporada, porque algumas coisas aconteceram e eu tive uma parada. Só que existe uma coisa interessante. Boa parte desse livro, eu tinha um problema de insônia. Então, boa parte do livro... nas madrugadas. Quando eu peguei os manuscritos, que eu não digitei, fui digitar depois. Quando eu peguei os manuscritos, a surpresa foi imensa. Pelo seguinte motivo, eu olhava e dizia, eu não escrevi isso aqui. Ou seja, tem grande probabilidade, o livro me escreveu. Então eu quase fui obrigado a escrever o livro. O mesmo fato está acontecendo em relação ao segundo. Só que agora de uma forma diferente. Quem está me obrigando é a curiosidade das pessoas que compraram. Já vendeu alguns livros? Sim. Doou algum de presente? Ainda não fiz doação de presente, mas tem uma pessoa que eu vou fazer de presente, que foi a professora Ana Lúcia, do Colégio Técnico, que fez a revisão, a correção. Ah, sim, essa merece, né? Merece receber um livro de presente. E vou doar um livro para o irmão de uma pessoa que faleceu. Foi a primeira pessoa a ler os meus manuscritos. Ele leu durante 15 dias e 20 dias depois ele faleceu. Esse livro você faz independente, com editora? Como é que é? É com uma editora chamada Clube dos Autores, onde eles executam o trabalho a partir da demanda. Ou seja, eles têm os originais, você coloca na plataforma deles os originais, eles têm a prerrogativa de distribuir para as plataformas como Amazon, Google Play e outras mais, e eu disponibilizei apenas o livro físico, está apenas no Clube dos Autores, que é uma editora. Você não paga nada, eles fazem e eles vendem e tiram o lucro deles. A Amazon não tem? Não, a Amazon só tem o livro digital. Mas eu vou colocar na plataforma o livro físico também. Que ele vendido também digital, né? Digital tem. Digital como é que é? Ele fica disponível por um tempo? Não. Como é que funciona? Você compra o livro no formato e-book. Assim. No formato e-book é seu. Você tem o arquivo dele. Sim. Você só não tem o livro físico. Sim, eu entendo. Você tem lá um arquivo, você baixa e... Baixa o arquivo e lê. Você pode ler no seu celular, pode ler numa tela maior com um computador. As pessoas às vezes não vê falar essas coisas novas de internet, né? E desconhece, né? Quem está assistindo essa entrevista aí agora. Então, esse livro não precisa comprar ele físico, pode comprar pela internet. Pode comprar pela internet. E inclusive é mais barato, mais em conta, comprado pela internet. Esse livro que vocês estão vendo aqui é um sonho que está sendo compartilhado. Por que eu primeiro estou vendendo livros para meus amigos, para as pessoas que eu conheço? São muitas pessoas. Porque quando você tem alguma coisa que você acredita, que é o seu sonho, é muito importante compartilhar esse sonho com outras pessoas. Então, o primeiro objetivo meu, compartilhar o sonho. E ter muito cuidado, porque pelo que eu percebi, as vendas têm toda a tendência de ser muito grande e eu não tenho uma infraestrutura em termos de capital para manter. Então cria-se uma expectativa, isso é muito negativo. Já tem gente cobrando, telefonando, mandando e-mail, cria-se uma expectativa e não se tem o livro na mão. Por exemplo, hoje eu só tenho esse aqui, que é o meu primeiro que eu comprei na editora, e esse e um outro que eu vou entregar. Então eu estou indo assim bastante devagar para não criar uma expectativa nas pessoas, porque eu estou com dois problemas. Primeiro,
tem que ter o capital suficiente para comprar um número de livros para atender a demanda. Esse é um dos problemas. Segundo, quando se cria uma expectativa, ela cresce, ela faz e depois ela desce. E eu não quero Frustrar também, né? não quero frustrar as pessoas. A verdade é essa. Eu estou com muito cuidado em relação a isso, muita preocupação para não frustrar a expectativa das pessoas, que é um sonho. E entra também a questão da credibilidade, né? Bom, eu vou agradecer, José, você estar aqui participando no meu canal. Para quem não conhece meu canal, agora tem a camisa e tudo. Ficou muito bonito, hein? E rogo que você tenha bastante sucesso, né? Porque o Brasil é meio carente, sobretudo de histórias. História como essa que você passou aí, fez uma sinopse, né? Para poder atrair as pessoas para ler a sua história. E uma coisa que eu queria aqui enfatizar. Muitas pessoas têm um livro dentro do coração e não têm a coragem de colocar para fora. Está aqui diante de todos vocês, um cidadão comum, absolutamente comum, que tem uma história de vida também comum, apesar de que, aos 21 anos, eu não tinha diploma do primário. E como é que isso aconteceu? De repente, vale a pena eu contar isso aqui. Eu estava capinando e chegou um senhor que falou assim: meu filho, o que você está fazendo? E eu disse para ele: o que eu estou fazendo? Ele tomou a minha enxada da mão. A minha enxada fazia 90 graus em relação ao cabo. O que foi que ele fez? Tomou a enxada, desencabou, encabou novamente dando uma inclinação e disse: capina. Nada, né? Quando eu bati a enxada no chão, ela começou a deslizar. Deslizava e capinava. Ele disse: agora você está capinando. Andou uns 50 metros e disse assim: meu filho, posso te falar uma coisa? Eu disse: pode sim, senhor. Você está lascado, nem capinar você sabe. Eu fiquei numa tristeza tão grande que aí terminei parte da empreitada, vim para casa, tomei um banho e sentei no eucalipto. Caiu um eucalipto, a prefeitura cortou e ficou a guisa de banco. Veio um amigo e disse assim: você está tão triste. O que aconteceu? Eu contei a história para ele. E ele me falou: ó, na escola tal, Moraes Dias, tem um preparatório de 6 meses, ao final do qual você faz uma prova da admissão para o ginásio. Vai lá e conversa com o diretor. Então fui lá, conversei com o diretor, expliquei a situação. Concluindo, fiz o preparatório, fiz a prova, passei, ginásio em 2, científico em 3, fiz o primeiro curso, que foi licenciatura em Ciências Agrícolas. Depois, já dando aula no colégio técnico, fiz zootecnia, o mestrado em zootecnia e doutorado em ciências veterinárias. E para concluir, eu diria, não foi a minha inteligência que me levou até aí, foi a minha persistência. Exatamente. Muito mais do que inteligência, persistência. Não desistir nunca, jamais do seu sonho. Seja produzir um livro, seja fazer um curso, de qualquer forma, seu sonho é a sua essência, o que você tem de mais precioso. E não deixa ninguém roubar. O pior ladrão é o ladrão de sonho. É o ladrão de sonho e tem muita gente que vem roubar nossos sonhos. Vem roubar. Né? Eu não tenho medo do cachorro louco, porque tem a vacina específica, não tenho medo de cobra venenosa, porque tem soro ofídico, mas morro de medo do ladrão de sonho. Mas às vezes passa uma pessoa positiva que você menos espera, que aquilo é um anjo mandado, que te fala a verdade, que fez você refletir, fez você começar a estudar com 21 anos. Com 21 anos. Aquela pessoa é uma pessoa iluminada. Aquela mensagem dele não foi uma mensagem negativa. E tem outra coisa. Se você recebe um limão, você tem a opção de acrescentar água e açúcar e fazer uma limonada. A vida tá um limão, né? Ou esfregar no olho e começar a chorar e ficar ali lamentando e falando para todo mundo. Tristeza não paga dívida? Não paga dívida, é verdade. Então eu que te agradeço muito, ó, te agradeço imensamente por você me dar essa oportunidade de participar do seu canal e estou sempre disponível. O momento que você precisar, estou eu disponível. Então tá aí, pessoal. Você que acha que é tarde para começar a estudar, olha aí, 21 anos, hoje é um PhD, professor na universidade, escrevendo livros e livros de categoria. Muito obrigado. Vale a pena lutar, né? Vale a pena lutar, vale a pena acreditar no seu sonho. A vida vale a pena acreditar nos sonhos. Vale a pena viver, vale a pena acreditar no sonho. Muito bom.
Vamos dar a mão e depois vamos passar álcool. Vou passar álcool, Zé, tá certo? De máscara, hein?